tema de hoje é o bem e o mal. Ele está na doutrina espírita consubstanciado no livro A Gênese, no capítulo 3º. Está também no livro dos Espíritos, a partir da questão 629 até 646. Trata só desse tema específico também. E no Evangelho segundo o Espiritismo, essa questão sobre o bem e o mal, ela permeia praticamente todo o Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 28, quando vai tratar das preces. Então, em todos eles está permeando esse assunto, o bem e o mal. Frequentemente a gente ouve as perguntas: o que é o bem? O que é o mal? O mal é a ausência de bem? Qual a origem do mal? A gente inicia com esses questionamentos que é para poder embasar o processo de conversa que nós vamos ter aqui, né? A gente utilizou essas perguntas, mas para induzir ou introduzir mesmo esse assunto que nós nos propomos a tratar aqui. A doutrina dos espíritos, ela nos ensina que todos os espíritos foram criados da mesma forma. Todos. Desde os espíritos puros até os espíritos mais equivocados, todos foram criados por Deus do mesmo jeito. Simples e ignorantes. E no curso da vida, quando eu falo da vida, eu falo da vida espiritual. No curso da vida espiritual, vão desenvolvendo as aptidões e as habilidades de conformidade com aquilo que sabem, daquilo que eles acumularam ao longo da vida. Tendo 3 grandes faculdades que nos foram dadas, assim que nós fomos criados como espíritos, a nortear a nossa vida, a nortear o nosso processo decisório, a nortear a nossa escalada evolutiva. Então, quando nós fomos criados como espíritos, Deus nos deu 3 grandes faculdades. Pronto, aqui é o início. A primeira delas é o pensamento contínuo, que nos diferencia de todo o resto da criação, né? Outros seres da criação têm pensamentos, mas pensamentos descontínuos, e outros sequer pensamento têm. Só quem tem pensamento contínuo mesmo é o gênero humano. Outra faculdade que ele nos deu é uma faculdade que serve de sensor ao nosso pensamento. Ou melhor, não é nem sensor, serve de condutor dos nossos pensamentos, que é aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós temos liberdade de fazer escolhas. Todos nós temos liberdade de fazer escolhas. Então, livre-arbítrio é justamente essa faculdade que Deus deu para cada um de fazer as suas escolhas. E uma terceira faculdade, que essa sim é o juiz das nossas ações, que é onde está escrita toda a lei de Deus, que é a consciência. Tudo que nós precisamos saber sobre essa nossa vida infinita, sobre o que é necessário para ter sucesso. Quando eu digo sucesso, é não ter dor, não ter sofrimento nessa vida, é justamente agir de conformidade com a nossa consciência, onde está inscrita toda a lei de Deus. Então, a gente precisa dessas 3 faculdades sempre. Mas acontece que, no início, nas nossas primeiras encarnações, nós não tínhamos a percepção de como as coisas aconteciam. Então, nós éramos como espíritos tutelados pela espiritualidade superior. Então, Deus designa, até hoje, para nós, um anjo da guarda. Então, na nossa infância espiritual, é como se eles viessem nos ensinar
a usar essas faculdades. Então, no início, nós agíamos sob a orientação dos espíritos. As nossas ações eram orientadas por ele. Na medida que a gente vai amadurecendo, eles vão se retirando, porque eles nos ensinam a conhecer as nossas necessidades e a conhecer as nossas responsabilidades. Então, no momento em que eles deixam a gente utilizar o nosso livre-arbítrio de conformidade com as nossas decisões e com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente vê, aí nós começamos a meter os pés pelas mãos. E aí nós começamos a cair em equívoco. E aí surge o mal. O mal é uma criação nossa. Nós, espíritos, que criamos aquilo que é mal. Criamos em decorrência de alguma coisa que nós achávamos na nossa ignorância. Fomos criados simples e ignorantes. Nós não tínhamos acumulado nada. Achávamos que na nossa ignorância que a gente precisava de determinadas coisas que eram imprescindíveis para nós. E nos apropriamos. Para que a gente possa qualificar essa nossa discussão, é necessário que a gente faça, atente para o conceito do que é bem e o conceito do que é mal, né? Bem é tudo aquilo que está relacionado com a perfeição. É tudo aquilo que diz respeito ao processo de perfectibilidade. Nós fomos todos criados simples e ignorantes, mas através desse processo de perfectibilidade, nós nos tornaremos, num futuro, espíritos perfeitos. Do mesmo quilate de perfeição que é o nosso Mestre Jesus. Esse é o nosso futuro. Agora, para isso, nós precisamos remar um bocado. Então, bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. Evaldo, onde é que está escrita a lei de Deus? Repetindo, dentro de nós, na nossa consciência. Mas Deus é tão amoroso conosco que às vezes a gente tem preguiça de perquirir a nossa consciência. Ele trouxe inúmeros profetas para relembrar a lei dele, começando com Moisés, 3.300 anos atrás. Trouxe a tábua dos 10 mandamentos. Ali está uma síntese das leis de Deus. Posteriormente, chega o Cristo com o Sermão do Monte, onde traduz todo o sentimento que existe nos 10 mandamentos em ações para nós. Ações para construir o nosso futuro. 1.800 anos depois do Cristo, chega novamente o Consolador prometido, e aí nós já tínhamos dominado a ciência. Aí chega o Consolador prometido e nos traz aquilo que nós chamamos de leis morais, que não é nada mais, nada menos do que um reflexo daquilo que está no Sermão do Monte e daquilo que está nos 10 mandamentos. Então, isso aí é o caminho do bem. E o mal? O que é o mal? É tudo aquilo que não está em conformidade com a lei de Deus. Isso é o mal. Então, já que a gente agora já tem mais ou menos esse parâmetro, nós vamos analisar, ou pelo menos tentar clarificar o que diz respeito às nossas ações, né? Reconhecer ou conhecer o valor e a correção das nossas ações, porque tudo diz respeito às nossas ações.
Então, essas nossas ações, elas têm um valor intrínseco em cada uma das nossas ações. E esse valor ele está dividido em 3 formas de valorização. Primeiro, o valor moral das nossas ações, né? Que diz respeito à qualidade da ação que eu estou tendo. Se é uma qualidade positiva ou é uma qualidade negativa, né? Então, o valor moral vai dizer se a minha ação é boa ou é má. Esse é o valor moral da minha ação. Aí vem também outro valor, que é aquilo que nós chamamos de valor estético, né? O valor estético, ele diz respeito a como a nossa ação deve ser, né? Então, de que forma esse valor estético vai tocar a cada um de nós, né? Vai dizer para nós se essa ação que nós estamos tomando, ela é uma ação positiva ou uma ação negativa, se é uma ação boa ou se é uma ação equivocada, se é uma ação que constrói ou se é uma ação que destrói. Então, esse é o valor estético da nossa ação. E um terceiro valor, né, da nossa ação é aquilo que nós chamamos de valor religioso ou de religiosidade. Aqui o religioso não está se referindo a tão somente uma religião, mas está se referindo àquilo ou àquela ação nossa que nos religa à divindade. Que a religiosidade prescinde de qualquer religião. Não é necessário ser religioso para ter religiosidade, tá? Então, essa ação vai dizer se a minha ação contraria a lei de Deus, contraria aquilo que já está escrito na minha consciência, ou dá conformidade àquilo que está escrito na minha consciência. Quer dizer, se ela contraria ou se ela como é que diz assim, age positivamente de acordo com a nossa consciência. Então, esses aí são os valores intrínsecos de cada ação nossa. Então, cada ação nossa, a gente tem que avaliar sobre esses 3 aspectos. Se um estiver equivocado, a ação está equivocada. Se a ação não é boa, se a ação não é, em termos, como é que diz assim, estético, não é uma ação bonita, e se não é uma ação construtiva, eu devo começar a repensar a minha ação. Porque todo o objetivo da nossa vida é justamente isso. É sermos bons construtores e, de uma certa forma, construir uma beleza na nossa ação. Aqui a gente está utilizando o termo estético, mas não significa que nós tenhamos que ser bonitos fisicamente. Mas a nossa ação tem que ser bonita, tem que ser agradável. De acordo com a doutrina dos espíritos, a questão do bem e do mal, ela está diretamente relacionada com as leis de Deus, as leis morais. Aquilo que está inscrito dentro de nós desde o nosso processo de formação. E o progresso alcançado por cada um de nós ao longo das nossas vidas vai dizer respeito à qualidade das ações que nós tivemos. Ações positivas, ações progressivas. Ações equivocadas, ações paralisantes. Não vou nem dizer regressivas, porque ninguém regride, mas nos paralisamos. Então, as nossas ações equivocadas são ações que nos paralisam. E quando elas nos paralisam, fica muito mais difícil darmos a alavancada novamente, sabe, não é? Então, a gente pode deduzir que a origem desse mal começa a ser vislumbrado por nós aqui, que está justamente
na qualificação das nossas ações. E quando eu falo das nossas ações, não são só daquelas ações materiais. Se eu penso equivocadamente, eu estou agindo. O pensamento é uma emissão de vibração. E no momento que eu emito uma vibração equivocada, eu estou agindo. Eu estou perturbando. Eu estou desarmonizando. E não é desarmonizando só o meu ambiente aqui. Todas as vezes que eu tenho um pensamento equivocado, eu crio uma desarmonia em todo o meu entorno, e isso aí parece aquele lago parado onde a gente joga uma pedra e vai ondulando até perder de vista. É assim que uma vibração nossa equivocada age. Ela começa num determinado ponto, mas ela vai contaminando. E nós somos responsáveis por todo o desequilíbrio causado naquilo ali. Por isso é que nós retornamos várias vezes em processo expiatório, que é justamente para a gente recuperar o equilíbrio das coisas. O equilíbrio de qual? O desequilíbrio que nós fomos causadores. Então é um aspecto muito importante que a gente tem que atentar nisso aí. Nós somos fontes de equilíbrio e de desequilíbrio também. Então que nós não sejamos, não busquemos criar esse desequilíbrio, que todo desequilíbrio é mal. Todo desequilíbrio é o equívoco agindo em nossas atitudes. Quando a gente fala sobre origem do mal, muitas pessoas, por ignorância, trazem o seguinte argumento. Evaldo, Deus é a origem de tudo. Deus é soberanamente, não, é a causa primária de todas as coisas. Primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Causa primária de todas as coisas. Então, se ele é a causa primária de todas as coisas, não seria ele a causa do mal? E isso, quem traz essa coisa é porque desconhece a doutrina. Né? Mas, se conhecesse um pouco mais profundamente a doutrina, veria que dentro dos atributos de Deus, tem um que diz que ele é soberanamente justo e bom. Esse termo soberanamente justo e bom quer dizer que ele tem a bondade e a justiça em seu grau superlativo, inatingível por qualquer outro ser. Então, esse grau de bondade é tão elevado que não permitiria qualquer mancha de equívoco. Então, Deus não pode ser criador do mal. Então, se ele não é o criador do mal, quem é o criador do mal? São aqueles seres a quem ele deu a liberdade de criar e que não souberam utilizar as faculdades misericordiosas que ele deu para o nosso progresso. E se a gente for aprofundar, a gente vai chegar que até hoje, nós que estamos aqui nesta sala, eu estou falando de nós encarnados, né? Porque eu não vejo os espíritos, não posso nem fazer julgamento sobre eles. Eu não posso fazer julgamento sobre ninguém, né? Mas nós aqui, se estamos habitando um mundo de expiações e provas, é porque nós ainda necessitamos de muitas outras expiações e muitas outras provas para resgatar os equívocos que nós cometemos anteriormente, conhecidos como mal. E esse resgate começa justamente quando a gente vai falar sobre como é que é esse mal aí. Como é que a gente pode conceituar esse mal? Eles são de duas categorias. A primeira categoria de mal, nós não temos muitas possibilidades de ação, porque eles aparecem em nossa vida para justamente
fazer com que nós exercitemos um dos pilares que foram facultados para cada um de nós quando nos tornamos espíritos, que é o uso da inteligência. Então, é aquilo que nós chamamos de flagelos. Flagelos são males físicos que acontecem na natureza coletiva ou também, talvez, até na natureza íntima. Quando eu digo na natureza íntima, são defeitos congênitos nossos que fazem com que nós tenhamos que conviver uma vida inteira com esse defeito, justamente como resgate, e aprenda a conviver com ele. Então, os flagelos, que seriam esses flagelos? Uma enchente avassaladora, é um flagelo. A erupção de um vulcão, para aquelas pessoas que moram no entorno do vulcão, é um flagelo. Um tsunami, como aconteceu em 2004, em pleno Natal, na Indonésia, é um flagelo. E esses flagelos nos ensinam a lidar com os elementos da natureza e com as nossas mesmas fragilidades. Por exemplo, uma pessoa que nasce sem braços, ou nasce com aquilo que nós conceituamos como defeitos físicos, defeitos mesmo daqueles que praticamente paralisam a pessoa. Ela tem que aprender a conviver com aquele defeito e as pessoas que estão em volta dela têm que auxiliá-la na convivência com aquele defeito. Então, aquele defeito não é uma prova só para quem tem o defeito. Para quem está no entorno dele, é também uma prova. Eu diria que é uma prova social. Então, isso aí são os flagelos. Mas os defeitos mais graves são aqueles oriundos dos nossos vícios. E quando eu estou falando de vício, eu não estou falando de fumo, de bebida, de comida, de sexo. Não estou falando só disso, não. Isso aí são defeitos muito graves. Mas eu estou falando de orgulho, de vaidade, de preconceito, de ambição, de usura, de falta de caridade, ausência de benevolência. Esses defeitos morais é que atrasam sobremaneira a nossa vida. No momento que a gente não tem uma empatia com o outro, no momento em que nós não construímos pontes e construímos muros, como o orgulhoso faz, ou como muro quem constrói é o egoísta, pedestais, como o orgulhoso faz, nos isolam dos outros. Nós estamos abrindo mão de aprendizado que nós aprendemos uns com os outros. E isso traz mal para nós. Isso faz com que nós tenhamos ações desqualificadas. Aquelas ações que a gente falou logo no início. A gente desqualifica as nossas ações, porque a gente quer aparentar algo que não reside dentro da gente. Conforme os nossos amigos espirituais, mentores, anjos da guarda, espíritos mais elevados com o qual nós temos oportunidade. Quando eu digo de nós, eu estou falando de todos nós, não estou falando de mim não, tá? Do qual todos nós temos oportunidade de contactar, notadamente quando a gente está dormindo, eles nos orientam cotidianamente sobre a qualificação do uso do nosso livre-arbítrio. Então, nós temos que fazer um esforço muito grande de vigilância. Quando Jesus diz que nós temos que orar para qualificar as nossas vibrações, mas junto com o orar, ele coloca o vigiai. A vigilância não é dos outros.
A vigilância é daquilo que acontece no nosso íntimo. De nada me adianta ficar, como diz aqui no linguajar nordestino, brechando a minha vizinhança para saber o que estão fazendo, se eu faço coisas muito piores. Então, a vigilância é saber como eu estou qualificando as minhas ações no meu dia a dia. Que esforços eu estou fazendo para melhorar a qualidade dos meus pensamentos. Como eu estou vibrando com relação às pessoas que convivem comigo na minha família. Como eu estou agindo com os meus companheiros de trabalho. Como eu estou me portando junto com meus companheiros na construção de um mundo melhor. Qual o meu papel nesse processo construtivo? Aonde eu estou inserido? Então, tudo isso são questões que a gente tem que qualificar nos nossos pensamentos. E não esquecer de pedir. Pedir ajuda. Olhar para os nossos companheiros de encarnação e pedir ajuda, abrir o nosso coração. Mas nós somos extremamente avessos a mostrar a nossa intimidade. Porque a gente acha que as pessoas vão utilizar equivocadamente as informações que nós possamos ter. E a gente perde grandes oportunidades de crescer como espíritos e de crescer como seres humanos que somos. Essa é a finalidade de a gente conhecer o bem e o mal. Tem um ditado que diz assim, que Deus nos livre das nossas necessidades. E é interessante a gente entender, Deus nos livre das nossas necessidades. Porque, frequentemente, quando a gente fala de necessidade, a gente está colocando tudo no campo material. Essas necessidades não são importantes para nós. Tudo que diz respeito à matéria, ela é para ser utilizada em benefício do crescimento do espírito. Mas se não faz o meu espírito crescer, não é necessário. Se a matéria é causa da minha perdição, eu tenho que abrir mão dela. Então, não tenho que ter essas necessidades. Muitas das vezes, as nossas necessidades são impostas pelos outros para um consumo desenfreado. Não foi agora recente, não. Faz uns anos atrás, uma senhora estava reclamando do Bolsa Família. Não, que o Bolsa Família não dá para nada. A gente passa necessidade. A minha filha quis comprar uma calça no shopping e a minha Bolsa Família não deu. A calça custava só R$300 e não dava o Bolsa Família. Hein? E desde quando o Bolsa Família é para comprar coisa no shopping? Para que uma calça? Não, é porque todos os amigos dela usam essa calça. E ela queria se inserir no grupo usando a calça. É esse tipo de ação equivocada que faz com que a gente não compreenda e continue sofrendo. Porque ela poderia até estar usando a calça, mas não é uma roupa que vai qualificar quem eu sou. É o que eu tenho aqui e aqui. Então, fatalmente, as pessoas do grupo onde ela queria se inserir iam saber que estava faltando alguma coisa nela. E, de repente, ela podia até ter coisas aqui e aqui que as pessoas lá não tinham, mas que ela poderia partilhar com o grupo dela, de onde ela estava. Ninguém nasce pobre por punição.
Nós nascemos pobres por necessidade, necessidade de aprendizagem. Deus não quer que ninguém sofra, mas nós somos os construtores dos nossos sofrimentos, das nossas dores. E a dor, ela tem uma música que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Olha só, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por que a dor é uma bênção? Já pensou se nós não sentíssemos dor? Como o nosso corpo ia dizer que nós estamos com uma saúde fragilizada? Como o nosso espírito ia sentir que determinadas ações nos fazem sofrer? Então nós somos abençoados quando sentimos dor, porque é um aviso que está sendo dado para nós. Opa! Quando se trata de dor, fisicamente alguma coisa não está bem com você. E quando se trata de sofrimento, que é diferente de dor, tá? Alguma coisa não está indo bem com o teu espírito. Analise, pense, o que é que está te perturbando? Então, é essa imersão que nós precisamos fazer. A doutrina espírita, ela nos leva a essa reflexão. E nós precisamos refletir sobre isso. Chega de sermos manipulados, aí entre aspas, por interpretações outras de quem se acha dirigente ou ministro do Verbo Divino. Todos nós somos detentores e aptos a conhecer o Verbo Divino. Busquemos conhecer e hajamos de conformidade com ele. As bênçãos de Deus, elas são, como a gente poderia dizer, elas estão permeadas por todas as pessoas. Se ele nos deu uma inteligência, um livre-arbítrio, uma consciência, é porque nós temos capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, o que é positivo e o que é negativo. Eu não preciso da interpretação de um outro, talvez da orientação, mas que o outro pense por mim, não. Que o outro me auxilie, caminhe comigo, sim. Essa é a missão de cada um de nós. Daí porque nós somos seres sociais. Daí o porquê de nós nascermos numa família. Daí porque sermos identidades diferentes numa família. Porque precisamos uns dos outros. Só nessa coletividade é que nós cresceremos. Só nessa coletividade é que nós experienciaremos as necessidades, as bênçãos, as fragilidades e as potencialidades que nos cercam. Só nessa coletividade é que nós nos tornaremos homens e mulheres melhores. Que Deus nos abençoe a todos.